Então, nuvens e pensamentos. Pessoal, na data de amanhã, olhe para o céu, principalmente se na sua cidade for um dia ensolarado, que não tiver com o tempo fechado, chovendo, e se o céu tiver com algumas nuvens, que nessa época é muito comum, né, porque nós estamos no verão, é a época das chuvas, da umidade, pergunte para você mesmo, para que servem as nuvens? Porque não é segredo para ninguém que nuvens possuem eletrocargas. Delas saem raios, relâmpagos. E o nosso cérebro, ele é elétrico. Os nossos neurônios, eles trocam eletricidade, impulsos elétricos, a conexão cerebral. Assim como as nuvens, e logo o pensamento, ele é elétrico. Então, muitos dos cartunistas, como o Maurício de Souza, né, inclusive ocultista, entre outros, eles sabem tão bem disso que nas HQs eles retratam o pensamento como uma nuvem, ou uma lâmpada acesa, porque o nosso cérebro, todo mundo sabe disso, tem eletricidade para acender uma lâmpada. Júlio, locais que não têm nuvens. Os desertos, eles são locais que eles foram palcos de antigas guerras e excursões magnéticas. Esse nome, excursões magnéticas, são as inversões magnéticas regionais. Não é na Terra inteira. São em locais como, por exemplo, a saída do povo de Israel do Egito, o fim da civilização maia, entre tantas outras questões, Sodoma e Gomorra. Então, esses locais eles foram amaldiçoados, por isso que eles têm poucas ou nenhuma nuvem. Porque nuvens, elas armazenam dados e informações. E não à toa, no mundo da tecnologia da informação, existe a expressão armazenar na nuvem. Porque tudo é elétrico, absolutamente tudo é elétrico. Os átomos, a sua alma, do micro ao macro, um planeta, tudo é elétrico. Você me permite acrescentar um lance aqui, mestre Júlio? Existe um conceito que as pessoas elas conhecem. O pessoal geralmente, por que é triste, né, que o pessoal esotérico eles estudam coisas? Porque as entidades elas vão explicando para eles como funciona o mundo espiritual, né? Mas na verdade isso, nosso cérebro ele atua como uma antena. Existe algo que os esotéricos eles chamam de registros acásticos. Vocês já ouviram falar sobre isso? Os registros acásticos são o quê? Um tipo de compêndio de todas as informações e eventos, pensamentos, emoções, palavras, intenções que aconteceram e que acontecem e estão o quê? Tudo que tem a ver com entidades, seres espirituais, etc. Inclusive esse termo ele vem de akasha, que significa no sânscrito éter, que é algo que a cosmologia de hoje procurou ocultar do nosso conhecimento. Tá? Esse tipo de fluido da realidade onde nós estamos contidos. Dentro do quê? Desse espaço-tempo, dessa bolha de espaço-tempo, que nós estamos, sim, como se fosse um útero. Tá? É como que ele representa o útero do Espírito Santo, da Rua HaKodesh. Tá? Inclusive o termo em hebraico para útero, pessoal, é lá no, por exemplo, no dicionário Strong é 7358, que é Rehen, que tem raiz no termo mostrar misericórdia. Isso é muito profundo porque nós somos vasos da misericórdia, segundo a Escritura. Ou seja, estamos aqui e Deus está tendo misericórdia para que venhamos a passar por esse tipo de, eu diria assim, de teste, né? E, na verdade, de nascimento, né? Quando um bebê está ali, né, passando o seu processo de formação. Então, a mesma coisa, estamos fazendo isso dentro daquilo que eu entendo de nascimento espiritual do Espírito Santo. Mas os registros acásticos, eles são essas informações que eles ficam, digamos assim, acima, tá? Eles são codificados o quê? Num tipo de informação que o pessoal chama de plano mental, mas eles ficam no ar, ligados a nuvens, baixo o firmamento, debaixo do firmamento. Tá? Isso é interessante. E aí o que eu diria? Os registros acásticos são que uma impressão etérica ou elétrica da memória de tudo que ocorreu e ocorre na Terra. Então, quando você tem uma ideia, você já percebeu que, de repente, você absorve alguma ideia e fala assim, nossa, eu tive o pessoal chama de insight, uma ideia. É porque você absorveu essa informação, do qual Deus ele te dá dessa maneira. Tá? Saindo de lá de cima, essa ideia vem. Por isso que esses caras, como o próprio Maurício de Souza, e as pessoas talvez não saibam, mas ele tem sim ligação com algumas sociedades secretas, tá? Não vou nem ficar mencionando o nome aqui, mas beleza.
Eles conhecem tudo isso, e não à toa ele colocava, por exemplo, os caras que escrevem HQs, etc., eles sempre colocaram esse tipo de ideia, onde um pensamento tem um texto ali, mas ele está o quê? Em formas de nuvens, porque eles sabem disso. E como o Júlio comentou ali perfeitamente, a tecnologia hoje ela usa o quê? A informação sobre nuvem, tá? Essa questão de sem fio ou plano mental, que o nosso cérebro ele puxa informações, etc. Tudo isso os povos sempre souberam, né? E é exatamente assim que Deus ele nos dá inspiração. O Espírito Santo nos dá esse tipo de inspiração através dessa maneira também, através do nosso cérebro. Inclusive o Julião vai fazer umas conexões interessantíssimas sobre cérebro, gordura, nuvens, etc. Vocês verão como que é a escritura e o mundo espiritual ele é lindo, perfeito. Manda ver, meu irmão. Tanto que Elias, quando ele ora, né? A chuva sempre é sinônimo de bênção na Bíblia. Ele fala, né? Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Então, ou seja, aquela terra ali, devido à questão de Baal, devido à questão de Acabe, de Jezabel, estava maldita. Então, por isso que ele falou: olha, sobre a minha palavra não cairá chuva. Dando sequência aqui, nuvens, então, como informação. Será que a Bíblia vai apoiar aquilo que nós estamos falando? Será que apenas é uma ideia da nossa mente? E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor, olha a comunicação, olha a informação, olha os dados. Coluna de nuvem, o Senhor falava com Moisés. Te explica alguma coisa? E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, não é que Deus trocava, não, sabe? Pegava o disjuntor ali, o on-off, liga e desliga. Ah, tá de dia? Peraí, vou mandar nuvem. Ah, peraí, escureceu? É noite? É o mesmo evento, inclusive um evento plasmático. Júlio, por que está escrito diferente um nuvem e outro fogo? A própria questão do plasma e na questão da ação solar. O sol de dia ele vai ofuscar esse fogo à noite, na escuridão, essa mesma coluna ela brilhava. É a mesma coluna, o fenômeno plasmático. De dia se assemelhava a algo como uma nuvem, por isso que nuvem tem associação com aquilo que eu falei lá no início da live, com plasma, com eletricidade, ar eletrificado. Isso tem esteio bíblico, não estou tirando isso da minha mente. Então, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Deixa eu falar algo para vocês. A glória de Deus está intimamente associada com fumaça e com nuvem.